A quarta temporada de Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan, se você preferir, começou um pouco diferente do que a gente estava acostumado. Esse arco, sem dúvidas, tem muito para oferecer, então, com isso em mente, eu resolvi fazer um resumo bem detalhado da temporada inteira, destacando todos os eventos que aconteceram nela. E nesse vídeo você com certeza vai entender tudo o que rolou nesses 16 episódios da quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Então, já deixa um like para fortalecer e se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. E toda semana tem vídeo novo, então vamos nessa. Começamos a quarta temporada de Shingeki no Kyojin um pouco diferente, como já comentei. Agora a complexidade da trama se estende muito além do que a gente já tinha visto antes. Agora os inimigos não são somente titãs irracionais, e com isso a história começa a nos mostrar um outro lado da moeda. Conhecemos então Marley, e nos é apresentado todo o sistema que essa sociedade utiliza, e deixa bem escancarado todo o preconceito que existe com o povo de Eldia, que são os descendentes de Ymir Fritz, a primeira fundadora. Logo de cara, nos deparamos com uma guerra, onde Marley está travando contra uma nação inimiga, e Marley está usando os Eldianos literalmente como um esquadrão suicida, seja na linha de frente, dentro de trincheiras, ou transformando eles em titãs menores, para usar como se fossem uma espécie de bombas, sendo jogados da aeronave dentro do campo inimigo, com a intenção de reduzir a força do oponente. Ou seja, para Marley, os Eldianos não passam de escória, eles não são nada, não passam de filhos do diabo, que devem ser exterminados. Inclusive, temos uma cena bem pesada, onde Falco, um aspirante a guerreiro de Marley, tenta salvar um inimigo, e esse inimigo diz para ele tirar suas mãos sujas de cima dele. Basicamente, ele prefere morrer do que ser tocado e cuidado por um Eldiano. E essa temporada vai trabalhar muito em cima disso, vai destacar muito esse ciclo de ódio que existe. E esse ciclo de ódio é muito mais complexo do que aparenta ser. Marley tem o povo de Eldia sob seu domínio, e com isso, ela tem o poder de decidir o que fazer com eles, tal como mencionei o Esquadrão Suicida, que Marley obriga os Eldianos a fazerem parte. Marley, então, criou toda uma manipulação, uma espécie de lavagem cerebral, onde até mesmo todos os Eldianos que moram nos campos de concentrações de Marley acreditam fortemente que eles estão ali meio que para pagar o pecado dos seus ancestrais, e acreditam que se servirem Marley vão se tornar Marleyanos honoráveis, se livrando do fardo de ser um Eldiano. Então, os próprios Eldianos dão suas vidas para exterminar seu próprio povo, que são os Eldianos da ilha de Paradis, que é a ilha cercada por muralhas, onde o Eren nasceu. E isso gerou um sistema de marcação em Marley. Os Eldianos que moram lá são obrigados a usarem braceletes de identificação o tempo todo. Caso não usem, vão ser punidos severamente, podendo inclusive serem mortos. E essas braçadeiras servem não somente para diferenciar os Eldianos, que são os demônios, de outros povos. Também serve para separar indivíduos militares, civis e classe social. Ou seja, Eldianos que possuem braçadeiras brancas eram civis normais. Eldianos com braçadeiras vermelhas eram considerados guerreiros de Marley, e esses guerreiros são os portadores dos titãs de Marley, Zeke, Pieck, Galliard e Reiner. Todos esses quatro são Eldianos, porém se tornaram guerreiros e conquistaram o título de Marleyanos honoráveis. E os que possuem braçadeiras amarelas são os candidatos a guerreiros. É um grupo composto de meninos e meninas Eldianos que, sob a orientação de Marley, recebem um treinamento rigoroso e são escolhidos para virarem guerreiros com base no resultado desse treinamento. E Marley precisa dos Eldianos, já que são os únicos capazes de herdar os 9 titãs originais, devido ao fato de serem descendentes diretos de Ymir Fritz. Então, Marley obriga os Eldianos a serem encarregados da defesa nacional, e os aspirantes a guerreiros escolhidos são transformados em guerreiros e Marleyanos honoráveis, junto com seus parentes de primeiro grau. Então, conhecemos as crianças aspirantes como Gabi, Falco, Zofia e Udo, além de que um personagem já conhecido agora tem uma maior profundidade. Estou falando sobre o Reiner. Nessa nova temporada, exploramos mais do personagem e conhecemos um pouco da sua infância, lembrada em um pequeno flashback. Com isso, vemos o quanto ele sofreu, tanto fisicamente quanto psicologicamente, em seu treinamento na infância para se tornar um guerreiro de Marley. Reiner teve uma infância sofrida, já que foi filho de uma mãe solteira, e isso por si só já é um grande desafio. Mas sua história é ainda mais comovente. Sua mãe, Karina
Cerebral trabalhava para um marleyano em um quartel e acabou se envolvendo com o pai do Reiner, que era seu chefe. Entretanto, o pai dele já tinha esposa e filhos, ou seja, já tinha uma família. E Reiner é fruto de uma traição e, pior, fruto de um relacionamento entre marleyano e eldiano, o que é considerado uma repulsa. Entretanto, Reiner passou a infância toda treinando para se tornar um guerreiro. Assim, ele e a mãe seriam considerados marleyanos honoráveis, e seu sonho poderia se realizar, que é viver uma vida com seu pai e sua mãe. E foi aí que ele acabou se tornando um guerreiro, e quando foi ao encontro de seu pai, ele mandou o Reiner sumir, porque se alguém descobrisse que ele engravidou uma eldiana e tem um filho eldiano, ele seria enforcado e morto. E isso é algo que pesou muito em sua mente, já que temos toda a questão da manipulação. Isso era um fardo pesado demais para uma criança carregar, e ele então decide que vai salvar o mundo, exterminando os demônios da ilha de Paradis, e vai se tornar um herói. O que é triste, porque com isso podemos perceber que ele passou a vida toda em busca de reconhecimento, tentando e tentando cada vez mais. E Marley então decide bolar um plano para capturar o Titã Fundador, que estava sob posse de Grisha Yeager, o pai do Eren, Titã que futuramente vai ser do Eren. Entretanto, novamente, o Reiner é surpreendido ao descobrir em uma conversa que ele não seria o escolhido como guerreiro. A sua escolha só ocorreu porque Marcel, um dos aspirantes a guerreiro e que ganhou a posse do Titã Mandíbula, alterou os dados do governo, aumentando as estatísticas do Reiner para que assim ele fosse escolhido, e Marcel pudesse salvar o seu irmão de se tornar um guerreiro, já que após herdar os Titãs começa uma contagem regressiva e o portador vive somente por 13 anos. E Marcel não queria esse futuro para o seu irmão, e nessa discussão, em um momento de distração, surge um titã irracional e tenta comer o Reiner, e nesse momento, Marcel se sacrifica, salvando a vida do amigo, e com isso, é mais um choque para o pequeno garoto, que decide continuar a missão, mesmo seus companheiros, Anne e Bertoldo, querendo abortar. Reiner diz que vai assumir a personalidade de liderança de Marcel, e vai guiar a missão, e aqui é mais um dos traumas que acabam surgindo na vida dele, e toda aquela confusão mental que ele apresentou antes, agora temos explicação. Ele passou a vida toda sofrendo e vendo sua família sofrer, e quando ele acha que a sua única salvação é quebrar as muralhas e invadir Paradis, ele faz sem pensar duas vezes. Porém, o peso de matar pessoas inocentes cai sobre seus ombros, e podemos entender uma das falas que ele disse nas temporadas anteriores, onde ele afirma que éramos apenas crianças, não sabíamos de nada, ou seja, sofreram lavagem cerebral, acreditando que encontrariam demônios na ilha de Paradis, mas encontraram somente pessoas normais e acabaram fazendo certas amizades, e inclusive Reiner se viu no Eren, que é o protagonista, e foi uma das principais bases de apoio dele, e isso pesou muito e gerou uma enorme pressão, tanto é que ele tentou se matar, e só não conseguiu porque ouviu a voz do Falco, e meio que pensou que ele ainda tem pessoas que quer proteger. E nesse mesmo tempo percebemos que o Falco virou amigo de um antigo combatente que está internado em um hospital psiquiátrico de Marley. E esse combatente não era ninguém menos do que o Eren, infiltrado em Marley. Ele se aproximou do Falco e fez o garoto entregar as cartas para sua família, em seu nome, já que Falco, sendo um aspirante a guerreiro, tinha alguns privilégios. Entretanto, Eren estava apenas usando o garoto para mandar cartas para seus aliados tramando um ataque a Marley. Então, é chegado o dia do festival, e Falco leva o Reiner para um andar subterrâneo a pedido do Eren, que estava disfarçado, não revelando sua identidade. E chegando lá, o Reiner tem um choque de realidade, e nesse momento, os dois começam a ouvir um discurso. Começou o festival, onde o líder da família Tybur está orquestrando um evento como apresentador. Essa família é conhecida por serem os nobres que se revoltaram contra Eldia 100 anos atrás, durante a Grande Guerra dos Titãs, e com a ajuda do herói de Marley, venceram o Império de Eldia e fizeram até mesmo o rei fugir e se refugiar na ilha de Paradis. Todavia, William Tybur decide contar a verdade para o público e diz que quem encerrou a guerra e salvou o povo foi o rei Fritz, que lamentava a guerra entre seu povo e estava cansado disso e tinha empatia por Marley, que estava sofrendo a Ilha dos Titãs por muito tempo. E assim que o rei herdou o Titã Fundador, ele traçou um plano junto com a família Tybur e agiu para que Marley tivesse alguém para chamar de herói. Então o rei moveu todos os Eldianos que podia para uma nova ilha, chamada de Paradis, e levantou as muralhas em volta desta ilha, deixando o povo fechado lá dentro. E nesse momento, o rei disse para o mundo que se incomodasse em seu descanso, ele iria retalhar o mundo com os titãs que ele possuía, já que, como sabemos,
As muralhas da ilha de Paradis são construídas em volta de titãs adormecidos, esperando o chamado do fundador. Entretanto, essa não é a verdadeira intenção. O rei queria que a sua ideologia fosse herdada e fez uma jura de renúncia à guerra. Dessa forma, a ideologia do primeiro rei Fritz foi herdada geração após geração. E até hoje, os titãs adormecidos na muralha não saíram para atacar. Ou seja, quem protegeu o mundo foi o rei Fritz, que Marley tanto odeia. O rei desejava paz e sabia que os pecados dos Eldianos não poderiam ser simplesmente reparados. Então, ele desejou apenas criar um paraíso momentâneo dentro das muralhas. E nisso, William Tybur diz que as muralhas criadas pelo rei eram como uma lança e um escudo para protegerem a paz do mundo. Ele afirma que, no entanto, nos últimos anos houve uma quebra de ideologia do primeiro rei Fritz, e o titã fundador foi roubado por um traidor da paz. E o traidor chama-se Eren Yeager. Dito isso para o mundo, o William Tybur afirma que a população precisa se unir, já que o titã fundador foi roubado, e com seu poder pode ativar e controlar os titãs dentro das muralhas. E esses milhares de titãs colossais vão pisotear a terra até não sobrar mais nada. Então, todas as nações devem se unir até exterminar o demônio da ilha de Paradis, Eren Yeager. Enquanto o discurso ocorre, Eren diz para o Reiner que ele é o vilão e que pode destruir a terra. Mas antes ele pensava que o povo de Marley eram os vilões, quando destruíram as muralhas de Paradis e mataram os inocentes. Porém, Eren acaba entendendo a situação, já que ele estava infiltrado há bastante tempo em Marley. Ele entende toda a manipulação que existe lá e diz para o Reiner que os dois são vítimas e sofreram bastante, já que os dois eram crianças e inocentes demais para saber quem era certo ou errado. E Reiner começa a se desesperar, pedindo desculpas e assumindo que suas ações mataram a mãe do Eren. E ele diz não aguentar mais e pede para que o Eren mate ele. E nesse mesmo momento, o discurso de William Tybur atinge o ápice, e ele grita uma declaração de guerra à ilha de Paradis. Eren então se transforma nesse subsolo, e sem pensar duas vezes, mata e come o líder político William Tybur, acreditando que ele era o portador do Titã Martelo de Guerra, titã esse que era exclusivo da família Tybur. Porém, tudo isso fazia parte do plano de William. Ele queria ser visto como vítima de um ataque inesperado, para que assim os repórteres e a imprensa do mundo todo olhem e julguem o Eren como o verdadeiro demônio de Paradis. Com isso, as nações iriam se unir para guerrear a ilha. Eren então parte para um ataque feroz contra Marley. Em sua forma titã, começa a socar e destruir a cidade, matando o máximo de Marleyanos que ele consegue. E nisso, a irmã do William, a verdadeira portadora do Titã Martelo de Guerra, se transforma. Nesse momento, Eren já percebe e parte para cima do Titã Martelo de Guerra. O combate então se estende, até que o Eren dá um sinal, e aparece a Mikasa e toda a tropa de exploração. Começando agora um confronto dentro de Marley, e durante o combate que se estendia teve inúmeras vítimas, dentre elas Zofia e Udo, as crianças aspirantes a guerreiros, morreram na frente do Falco e da Gabi. Marley então decide fazer um ataque combinado pelo mar e por terra, cercando o povo de Paradis dentro da cidade, para assim poderem exterminar a tropa de exploração e recuperar o titã fundador do Eren. Todo o ataque foi muito bem pensado. A tropa estava voando pela cidade com equipamento tridimensional enquanto atirava nos Marleyanos. E nesse mesmo momento, Eren e Mikasa já tinham derrubado o Titã Martelo de Guerra e explodido sua nuca. Porém, notaram que o Titã continuava a se levantar. Foi então que o Eren percebeu que a portadora não se transformava em Titã, e sim criava o Titã. Com isso, o Eren pega a portadora do Titã, que estava protegida dentro do cristal, e planeja comê-la. Porém, em um contragolpe de surpresa, Galliardo ataca o Eren, com a intenção de morder sua nuca, mas acaba não conseguindo, por intervenção do Levi, que chegou roubando a cena. Nesse mesmo momento, Pieck está lutando contra a tropa de exploração, e o titã bestial Zeke finalmente aparece em cena. Nesse mesmo momento, temos o Armin navegando em um pequeno barco entre os 30.000 soldados de Marley, e é aí que vemos pela primeira vez a transformação do titã colossal do Armin, explodindo os navios e exterminando 30.000 soldados inimigos, limpando todo o porto de Marley. Enquanto isso, o Levi parte para cima e derruba o titã bestial do Zeke, cortando sua nuca e explodindo para finalizar o titã bestial. E a tropa de exploração organiza um ataque e derruba o titã carroceiro da Pieck.
Então, sobrando somente o Mandíbula, ele observa que a tropa de exploração está fugindo em uma aeronave e fica furioso, partindo para cima dessa nave. Mas Mikasa acaba pegando ele com a guarda baixa e corta suas duas pernas, impossibilitando ele de lutar. Eren então usa o Titã Mandíbula para abrir o cristal e come a portadora do Titã Martelo de Guerra. Agora o Eren possui o poder de mais um dos titãs. E nesse instante Reiner, que estava caído, ouve os gritos das crianças e se transforma no Titã blindado, partindo para cima do Eren, mas acaba sendo derrotado também. E Eren parte para a aeronave. Marley então recebeu graves danos e uma derrota devastadora. Revoltada com a situação, Gabi e Falco sobem na aeronave. E Gabi, com um rifle, atira e mata Sasha da tropa de exploração. Então as duas crianças são capturadas e acabam vendo que Zeke também estava na nave. Entretanto, percebem que o Zeke que arquitetou todo o plano, e as crianças descobrem que o Titã Bestial é um traidor de Marley e aliado da ilha de Paradis. E nos é mostrado que Zeke não é o único traidor. Também existem alguns soldados voluntários de Marley que estão junto com Zeke e são aliados de Eldia. E outro fato mostrado também, mas que não é abordado a fundo, é de que a rainha História está grávida e o pai é um suposto fazendeiro. E mesmo com essa aliança formada com os traidores de Marley, o comandante Pix decide prendê-los, a fim de extrair mais informações, por não confiar cegamente nos seus novos aliados. Entretanto, Gabi e Falco, que estavam presos também, acabam conseguindo fugir, e sem escolha alguma, aceitam a hospitalidade de uma menina que encontram na floresta. E essa mesma menina leva os dois para um abrigo para crianças adotadas. Esse abrigo fica em uma fazenda, e os donos dele são os pais da Sasha, que foi morta pelas mãos da Gabi. Surge então uma nova confusão. Agora a população descobriu que o Eren está preso por ordens do governo e começam a se rebelar contra o exército, afirmando que não podiam prender o Eren, pois ele era o herói que lutou bravamente e destruiu as forças de Marley. As informações foram vazadas por membros da tropa de reconhecimento. Esses membros se intitulam agora Facção Jäger, e a Facção Jäger, como um ato de resistência, organiza uma explosão e mata o comandante-geral do exército de Paradis. Nesse momento nos é revelado que mais ou menos 100 soldados desapareceram e se juntaram à facção. Então, Hanji e os amigos do Eren vão ao restaurante do Niccolo, a fim de buscar novas respostas. E aqui temos uma cena muito pesada. Niccolo descobre que foi a Gabi que matou a Sasha e parte para cima dela. Falco tenta protegê-la, mas é derrubado após levar uma garrafada na cabeça. Niccolo então diz para o pai da Sasha matar a Gabi, caso não fizesse, ele faria. Entretanto, o pai da Sasha decide que a violência não levaria a nada e acaba perdoando os atos da Gabi. Porém, descobrimos nesse momento que a garrafa que ele quebrou na cabeça do Falco continha o fluido espinhal do Zeke, fluido capaz de transformar Eldianos em titãs irracionais. E agora a ficha começa a cair, e percebemos que o Eren está agindo junto com o Zeke e a facção Jäger para executarem o plano dos dois irmãos. Então, o golpe de estado é declarado, e a facção Jäger prende Hanji e os demais, e sobe ao poder junto com o Eren. E nisso, Eren decide ter uma conversa com Mikasa e Armin para cortar seus últimos laços afetivos. E novamente temos uma cena bem pesada, onde Eren explica que o clã da Mikasa é composto por membros que são escravos do rei, e ela não passa de uma escrava sem liberdade, que só segue ordens. E para o Armin, ele diz que sua paixão na Annie, que era uma soldada inimiga, ocorreu pelo fato do Bertoldo ter tomado seu cérebro, e ele está sendo controlado por desejo de outra pessoa. O clima então fica muito tenso, e Armin parte para cima do Eren, porém acaba apanhando, e a facção Jäger prende o Armin e a Mikasa, junto com Hanji e os outros. Enquanto isso na floresta, o Levi descobre que o Zeke não era um aliado afinal, e decide capturar ele e dar para outro soldado comê-lo, com a intenção de roubar o Titã Bestial. Porém, o Zeke já estava ali há vários dias, e, infelizmente, todos os soldados beberam o vinho que continha o fluido dele. E é nesse momento que o Zeke foge e com seu grito transforma todos os soldados da equipe do Levi em titãs irracionais. Levi então mata todos os seus homens e parte para cima do Zeke, que agora está transformado em Titã Bestial. O combate se estende, e Levi sai vitorioso e consegue capturar o Zeke como refém. Com isso, temos um flashback, onde conhecemos todo o passado do Zeke, filho do Grisha e irmão do Eren. Zeke cresceu sob forte pressão do seu pai para que ele se tornasse um guerreiro e salvasse os Eldianos.
já que na visão do Grisha, Marley deveria pagar por todos os pecados. Então, Zeke foi uma criança que cresceu marcada por traumas familiares e forçada a estudar constantemente sobre a verdade do mundo. E tudo isso é mais do que alguém consegue carregar. Basicamente, ele cresceu sendo maltratado pelos próprios pais, e com isso em mente, ele acabou denunciando os pais para as autoridades de Marley, e seus pais foram mandados para o paraíso, que é quando transformam os Eldianos em titãs irracionais, destinados a vagar pela eternidade como forma de punição. Zeke então cresce e herda o titã bestial, e parte em uma jornada para aliar-se com Eren, e após 3 temporadas vimos que ele conseguiu se aliar. Zeke então tem um plano em mente, o plano de ativação do Fundador, que consiste em uma eutanásia para a raça de Eldia. Zeke acredita que os Eldianos nasceram para sofrer e quer dar um fim a isso tudo, usando o poder do Titã Fundador do Eren para alterar a estrutura corporal de todo Eldiano, fazendo com que não se reproduzam mais. Assim, todos vão ter uma morte pacífica e mais ou menos um século o mundo estará livre da ameaça dos Titãs. E agora, de volta ao presente, Zeke, que estava como refém, decide arriscar tudo e ativa a lança do trovão que estava presa em si mesmo. Assim, a explosão manda o Levi pelos ares e Zeke cai quase morto no chão. E vemos a figura de Ymir Fritz, a primeira fundadora. E nesse momento, um titã irracional vem ao resgate do Zeke. E nesse mesmo momento, na ilha de Paradis, as coisas estavam bem movimentadas. A tropa de exploração foi toda presa, e a facção Jäger está no poder, e descobrimos que Pieck estava infiltrada na ilha. A princípio, ela se diz aliada do Eren, então os dois sobem no terraço do prédio para que ela possa provar sua lealdade. E é nesse momento que o Titã Mandíbula aparece. Galliardo ataca o Eren de surpresa e arranca suas 2 pernas. Entretanto, o Eren se transforma no mesmo instante, e olha para o céu. Lá ele vê diversas aeronaves, ou seja, Marley está indo atacar a ilha diretamente. E a temporada é fechada com uma troca de olhares entre o Eren e o Reiner, que está na aeronave. Essa temporada, na minha visão, serviu como uma espécie de reflexão. Em Shingeki no Kyojin, é difícil apontar quem é o certo ou errado. Todos têm seus pontos de acertos e culpas, e odiar alguns dos personagens acaba sendo muito difícil. É exatamente isso que o autor decidiu trabalhar, mostrar que o ciclo de ódio só gera mais ódio. É basicamente um mundo sem heróis e vilões, é um mundo feito de humanos, que erram e acumulam pecados. Creio que a próxima parte vai focar mais no quesito conflito, já que é o final da obra. Mas e aí, o que você achou da 4ª temporada de Shingeki no Kyojin? Particularmente, eu gostei muito, supriu todas as minhas expectativas, tanto em animação, história, trilha sonora e fotografia. E acredito que a 2ª parte vai ser melhor ainda, que volta só em janeiro de 2022. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui e até a próxima!